santificador. Estavam divididos em facções. A igreja tolerava um caso de imoralidade indescritível. Os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais. Alguns estavam retrocedendo para os costumes pagãos. Outros participavam da ceia do Senhor em estado de embriaguez. Era dessa forma que estava a igreja em Corinto. E era uma igreja que era cheia de dons, hein, gente? Está vendo como que é complicado? E como que é um assunto sensível? Só que Paulo, quando ele vai falar também com essas pessoas, ele não vai falar, tipo, acusando, sabe, esbravejando, não. Porque ele sabia o contexto do qual essas pessoas tinham vindo. Ele sabia, eram pessoas recém-convertidas, era uma igreja nova. Então ele sabia ali do mundo que elas vieram. E aqui vai ensinar para a gente a verdadeira paciência que nós devemos ter com as pessoas novas na fé, com os novos convertidos. Que às vezes a gente olha as pessoas, às vezes cometendo alguns pecados, alguns deslizes, e a gente é muito rápido para poder levantar e apontar. A gente é muito rápido para levantar e acusar. A gente não tem misericórdia. E a gente precisa ter misericórdia, olhar com graça, com amor, saber que a pessoa tem um processo ainda a ser vivido. Que muitas vezes ela vem e tem uma grande transformação na vida, mas de vez em quando ela dá uns deslizes. A gente esquece a grande transformação que o Senhor já fez na vida delas e aponta só aquele deslize. E isso não é o papel do cristão. O papel do cristão é amar essas pessoas, é exortá-las em amor. Está fazendo errado? Chama, fala com amor, sabe? Abraça, para compreender o que a pessoa está passando, compreende que ela veio de uma situação difícil. E a gente vê isso, quando a gente vem tá numa igreja grande, a gente percebe como que as pessoas têm dificuldade para poder crescer. É complicado, sabe? Vai, trupica, cai, levanta, faz parte, entende? E a gente, como igreja, tem que estar lá para ser o quê? O suporte, suportai-vos uns aos outros. E esse suportai-vos é justamente dar suporte às pessoas que precisam. Então, podemos estar seguros de que o apóstolo não julgou asperamente esses convertidos, lembrando-se da vileza pagã na qual recentemente haviam sido resgatados e das tentações que estavam rodeados. Porém, ele sentiu que os coríntios deviam ficar impressionados com a verdade de que, por muito importante que fossem os dons espirituais, o alvo supremo de seus esforços devia ser o caráter cristão e a vida reta. Então, aí a gente vê o seguinte, a gente precisa buscar os dons? Precisa. Os dons, quem está dando para a gente é o Senhor. Eles são importantes, muito importante, para fazer a obra de Deus. Mas o nosso caráter é mais importante. O nosso caráter como cristão faz toda a diferença. Às vezes a gente pode nem ter um dom assim tão visível que as pessoas vão ver, mas se o nosso caráter for ali impecável diante de Deus, se o nosso caráter for dar um bom testemunho para as pessoas, a gente ganha as pessoas apenas pelo nosso caráter, pela nossa vivência. Porque as pessoas vão olhar e vão ver que existe um servo de Deus, um filho de Deus. E aí nós vamos transmitir confiança para as pessoas. E no momento que elas estiverem com dificuldades, quem elas vão procurar? Né? É assim que funciona. Porém, ele sentiu que os coríntios deviam ficar impressionados com a verdade, que por muito importantes que fossem os dons espirituais, o alvo supremo de seus esforços deveria ser o caráter cristão e a vida reta. Então, depois de encorajá-los que procurassem os melhores dons, ele acrescenta o seguinte: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Isso é lindo. Então, olha, tem uns dons lindos e a gente fica, né, empolgado realmente com os dons. Nossa, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus me revelou e tal, eu senti a presença de Deus. A gente fica feliz com essas coisas, com a manifestação do Espírito. E aí talvez eles estavam vivendo isso ali. E agora Paulo está falando assim, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, mais maravilhoso, mais lindo, mais, sabe? Isso tem que encher o nosso coração. E desejar, porque é isso que Paulo estava querendo passar para eles. Olha, vocês têm os dons, está acontecendo isso. Paulo então escreve a carta, corrige, as coisas precisam ser corrigidas, mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Vocês estão achando que isso é bom? Tem algo muito melhor ainda, tem algo muito maior. Então, a seguir, bem, o sublime discurso de Paulo sobre o amor divino e a coroa do caráter cristão.
Mas aqui devemos ter cuidado de distinguir as coisas que diferem entre si. Aqui é muito importante a gente saber isso aqui, ó. Aqueles que se opõem ao falar em línguas, que são antibíblicos em sua atitude. 1 Coríntios 14, 39. Não é 14, 39 não. É. Portanto, os irmãos, os lugares com zelo, profetizar, não proibais ou falar em línguas. Amém. Então aqui a gente vê que Paulo não está proibindo falar em língua, certo? Fique claro aí. E aí algumas pessoas afirmam, por causa de uma série de outras coisas aqui que a gente vai ver, que o falar em línguas foi só naquela época, que hoje não se fala mais, né? Que não sei o quê, tem muitas dessas coisas. E Paulo aqui nesse versículo deixa muito claro, para não proibir ninguém em falar em línguas. Ele vai fazer algo para poder ter o quê? Uma ordem dentro do culto, para ter decência, para não ficar todo mundo ali falando todo mundo ao mesmo tempo. Aí essas pessoas assim que são antibíblicos em sua atitude, afirmam que se faria melhor buscar o amor, que é o dom supremo. Aí a gente vai ver, amor é dom supremo? Será? Olha só, buscar o amor, que é o dom supremo. Eles são culpados de confundir os pensamentos. O amor não é um dom, mas um fruto do Espírito. O primeiro fruto. Então, meu relacionamento com Deus, Jesus em mim, vai gerar o quê? O fruto, o amor. Então, esse fruto ele tem que ser de todos os crentes igualmente, o fruto do amor. Porque é isso que Jesus gera em nós. Porque Jesus, ele é amor. E o Espírito de Cristo está em nós. Se ele está em nós, nós temos que o quê? Gerar amor. E aí, muitas vezes, fica nessa confusão de estar sempre destacando que o amor é um dom. O amor, então, é um fruto do Espírito. É o desenvolvimento progressivo da vida de Cristo, enxertado pela regeneração. Ao passo que os dons podem ser outorgados repentinamente a qualquer crente, cheio do Espírito em qualquer ponto de sua experiência. Mas o amor, ele depende do relacionamento com Deus. Ele depende única e exclusivamente de estarmos em Cristo. O primeiro, então, o amor representa o poder santificador do Espírito, enquanto o segundo implica seu poder vivificante. Não obstante, ninguém erra em insistir pela supremacia do caráter cristão. Por muito estranho que pareça, é um fato comprovado que as pessoas deficientes na santidade podem exibir manifestações dos dons. Devemos considerar os seguintes fatos. Então, olha só. Existem pessoas que estão deficientes na santidade. E a santidade a gente sabe que é estar separado para Cristo, para essa obra do Senhor, né? Estar realmente com esse relacionamento com o Senhor em atividades, estar sendo leal a Deus em todos os aspectos. E algumas pessoas, elas não estão nesse nível de santidade, mas, no entanto, elas ainda estão com os dons. E estão exercendo os dons. Os dons não foram tirados dela, ela continua. Tem quantos pastores que a gente vê que são adúlteros, que são violentos, que são pecadores, mas continuam pregando e pessoas se convertendo. Porque o Senhor deu o dom para ele. Ele tem o dom, mas ele não tem santidade com Deus. Quantas pessoas a gente vê que revela as coisas e revela verdades, mas eles não estão em santidade. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. Dons não revela para ninguém santidade. Mas a santidade pode nos levar a ter os dons assim mais que excelentes na nossa vida. Então, o batismo no Espírito Santo não faz a pessoa perfeita de uma vez. A dotação do poder é uma coisa, a madureza nas graças cristãs é outra. Então, eu posso ter agora o meu novo batismo no Espírito Santo, mas eu não vou ser perfeita de uma vez. Eu vou ter os meus erros, as minhas falhas do mesmo jeito. Do mesmo jeito não, melhoradinho um pouquinho. E aí eu vou caminhando, né? E vou melhorando em Cristo. Porque esse poder, ele é uma coisa e a minha maturidade cristã é outra.
E o poder não vai depender da minha maturidade cristã, por incrível que pareça. Muitas vezes tem gente que recebe o dom assim que se converte. Tem maturidade? Nenhuma. Vai errar, vai fazer muita besteira na vida ainda, mas com o tempo ele vai crescendo e vai amadurecendo. E é isso que importa. Tanto o novo nascimento como o batismo no Espírito Santo são dons da graça de Deus e revelam sua graça para conosco. Todavia, pode haver a necessidade de uma santificação pessoal que se obtenha por meio da operação do Espírito Santo, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. Então, ou seja, a gente vai crescendo pouco a pouco, mas a gente precisa ir buscar também essa santificação em Deus. Porque é isso que vai moldar o nosso caráter, que vai transformar, que vai nos regenerar dia após dia. E aí, quando a gente tem tudo isso junto com um dom, gente, é um ministério maravilhoso. Vai crescer, a gente vai alcançar vidas, porque o propósito, obviamente, sempre vai ser alcançar vida e servir para o reino de Deus. E o segundo, a operação dos dons não tem um poder santificador. Então, não é porque eu tenho o dom que eu vou ser santificada por isso. E a gente vai ver que Balaão experimentou o dom profético, embora o coração dele desejasse o quê? Receber muito dinheiro para profetizar. Alguém conhece gente assim? Conhece. Então, ou seja, a pessoa tem o dom, mas ele não estava o quê? Santificado. O dom, ele não te dá a santificação. Não é isso. O dom é o dom, é o presente que Deus te deu. E Paulo nos diz claramente da possibilidade de possuir os dons sem possuir o amor. Sérias consequências podem sobrevir àquele que exercita os dons à parte do amor. Primeiro, ser uma pedra de tropeço constante para aqueles que conhecem seu verdadeiro caráter. Segundo, os dons não lhes são de nenhum proveito. Nenhuma quantidade de manifestações espirituais, nenhum zelo no ministério, nenhum resultado alcançado podem tomar o lugar da santidade pessoal. Hebreus 12, 14. Seja a paz com todos e a santificação, sim, a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é importante, gente? Mais importante que os dons, Muito mais. Porque ela vai falar o que do nosso relacionamento com Deus, da importância que nós damos ao relacionamento com Deus, da importância que nós damos de servir a Deus, porque aí nós vamos o quê? Estar separados para o Senhor, buscar a presença dEle, buscar o nosso relacionamento e nos derramar. Quando a gente quer dons, a gente precisa o que a gente viu? O que nós precisamos nos derramar diante de Deus? Precisamos derramar, porque isso mostra a nossa humildade. Não é aquela humildade, o tanto que eu sou humilde, eu tenho orgulho de ser humilde. Não é essa humildade, que isso não é humildade. É sentir mesmo a presença do Espírito. E Ele mesmo nos conduz a essa humilhação. Para nos humilharmos. Não é o Senhor que vai nos humilhar, mas nós nos humilharemos aos pés do Senhor. Buscando dEle os melhores dons. Perguntando para Ele, Senhor, qual que o Senhor quer que tenha aí para mim? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Qual que é o melhor dom para que eu possa usar aqui? E aí o Senhor vai nos conduzindo, o próprio Espírito vai nos conduzindo. Então a gente não pode confundir mais dons espirituais com santidade. Certo? Santidade, ela é mais do que necessária, porque se nós não estivermos na santidade, nós não veremos a Deus. Olha para você ver o quão isso é sério. Então, a prova doutrinária. O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à deidade de Cristo e sua obra expiatória. É inconcebível que ele contradissesse o que foi revelado por Cristo e seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando pelo Espírito de Deus. Então, ou seja, profeta que está negando que o Senhor veio em carne, esquece. Esse aí você nem escuta. Vai embora, corre, foge, porque esse sim é anátema. Está lá em 1 João, capítulo 4. Oi? Segundo as Crônicas 7, 14, essa é a humildade. Oi? Segundo as Crônicas 7, 14. Segundo as Crônicas? É o quê?
Leia. Se meu povo Ah, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. amém. Glória a Deus. Precisamos, né, nos humilhar diante de Deus para que as coisas comecem a acontecer, não só na nossa vida, mas na vida da nossa nação, né? Olha aí no 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Primeiro Pedro. 1 Pedro, olha, 1 Pedro não, gente, 1 João, desculpa aí. 1 João 4, versículo 2 e 3. Isso conheceis o Espírito de Deus, todos os Espíritos, e confessar que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todos os Espíritos que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está vindo. Então, olha só, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, né, que não acredita que Jesus vem em carne, que Jesus ressuscitou, e aqui está falando que é um espírito que fala isso. Ou seja, então aqui a gente tem o Espírito Santo, certo? Mas a pessoa, quando ela vai falar que Jesus não vem em carne, é um espírito. É um espírito que fala que Jesus não veio em carne. Então, às vezes, a gente fica bravo com a pessoa, né? Porque ela está falando, mas a gente precisa entender que é o espírito que está nela. A gente ora. É um espírito opositor. É um espírito que rechaça a possibilidade, porque assim que ele rechaçando, ele sabe que essa pessoa não creu, ela vai. A incredulidade vai levar. Exatamente. Então, assim, a gente ora, né? Para que o Senhor liberte, para que a pessoa abra os olhos, mas a gente entende agora que é um espírito também que está trabalhando do outro lado para poder convencer aqueles que creem que Jesus é o Cristo, né, encarnado, ao contrário. Amém? E agora a gente vai ver o Espírito Santo também na glorificação. A gente viu ele aqui nessa parte onde estava falando sobre a regeneração, que nós vimos, sobre a habitação, que somos nós, e sobre o recebimento dos dons, que é o que a gente viu agora. E agora a gente viu a prova dos dons, e agora a gente vai ver a glorificação. Deixa eu ver se a glorificação. Acho que dá tempo só de fazer a primeira parte. Vai falar o seguinte: estará o Espírito Santo com o crente no céu? O Espírito deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Lá em João capítulo 4, versículo 14, lá quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, ele vai falar que dentro delas fluiria um rio de águas vivas que jorraria para a fonte eterna. A habitação do princípio da vida eterna, que será consumada na vida vindoura. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E isso é legal da gente pensar, né? Que a salvação está cada vez mais próxima, porque a cada vez que nós nos aproximamos também da morte, cada vez que nós vivemos mais, nós estamos mais perto de Cristo, gente. Mais próximo de estar na glória com o Senhor. Escreveu Paulo, cujas palavras significam
que experimentamos unicamente o princípio de uma salvação que quer ser consumada na vida vindoura. O Espírito Santo representa o começo, ou a primeira parte dessa salvação completa. Essa verdade tomará expressão sob essas 3 ilustrações. Aí ele vai dar uma ilustração assim, no sentido comercial, dentro do Espírito Santo, na glorificação dele, no sentido comercial, no sentido agrícola e no sentido da vida doméstica. No sentido da comercial, só esse que eu vou falar, o Espírito é descrito como o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 14. Qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, 5. Capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém. Então aqui fala que o Espírito Santo é a garantia de que a nossa libertação, a garantia da nossa libertação ser completa. É mais do que o penhor. É a primeira prestação dada com antecedência como garantia que de que se completar o resto. Que irá se completar o resto. Ou seja, o Espírito já é o penhor para a nossa vida. Certo? Então ele já foi pago ali adiantado. Nós já somos selados com ele. Estou te dando aqui a garantia, Jesus. Estou te dando a garantia de que eu vou voltar. Que tem um lugar lá preparado para vocês. Para isso eu estou te dando aqui o Espírito Santo. Não vou deixar vocês sozinhos. Vou te deixar aqui com o Espírito. Então ele é o penhor, ele é a nossa garantia de que nós estaremos com o Senhor. Mas aqui só está uma parte dessa salvação, que é o Espírito em nós. Só está uma parte de Deus em nós. Mas essa salvação ela vai ter que ser completa quando nós estivermos lá. E aí, para poder falar disso, só semana que vem. Semana que vem, que não vai dar mais tempo. E aí a gente continua. Semana que vem? Semana que vem. Contigo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem 5 minutos. Então, amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um culto abençoado.